da técnica. Benfica 3, Orus 1, jogo do play-off de acesso à Liga Europa, primeira mão, e o Benfica recebe em causa o campeão dinamarquês para mostrar que na Luz manda a águia. Uma excelente primeira parte do Benfica, não tão bem na segunda, mas sobretudo nos minutos iniciais a dominar e a ser muito intenso com bola e vertical na forma como chegou à baliza do Orus. O Benfica sai da primeira parte a vencer por 3-1 e a verdade é que poderia ter levado mais golos para o intervalo. Mais golos marcados, não sofridos, Gabriel. Boa noite. Sim, mas um guarda-redes também de qualidade na baliza do Orus, na baliza da equipa dinamarquesa, obstou que o Benfica pudesse aumentar, portanto, a vantagem e o número de golos. Uma primeira parte frenética, avassaladora, aliás, tipologia deste Sport Lisboa-Benfica, orientado por Marco Silva, muito bem em termos atacantes, em termos ofensivos, profundidade, largura, circulação de bola, bola a rolar, sem bola, os jogadores em movimento a aparecerem no espaço onde a bola vai aparecer, portanto eles vão lá ter, o que naturalmente dá à equipa movimentos, combinações fortes e que acabam por envolver a defesa adversária em posições altamente dificultadas. Portanto, uma grande circulação de bola do Benfica, a bola é que circula e isso é fundamental. E depois um bom jogo sem bola, o que normalmente no futebol português acontece muito não ser, portanto, algo que os jogadores portugueses ou as equipas portuguesas consigam. Jogar sem bola é extraordinariamente complicado, complexo, é difícil. Portanto, jogo sem bola, largura, profundidade, circulação com bola, velocidade, intensidade e depois as características de ordem técnica dos futebolistas, principalmente aquele tridente atacante, onde cada um tem a sua característica própria. Falamos de Pavlidis, Rafa e também Prestiani. Exatamente, são jogadores todos eles diferentes e naquela diferença forma-se depois um bloco coeso, fantástico, que naturalmente está a render golos, onde Rafa abre marcadores, com a sua cultura tática, de facto, muito importante a de Rafa, joga, portanto, na posição ali que descaíde sobre a direita ou sobre a esquerda, mas mais na posição interior, ou se for preciso joga em 9,5, ou joga, portanto, de trás para diante. É um jogador de uma cultura tática fantástica, já não tem a velocidade que tinha há 4, 5, naturalmente, mas ainda assim é um futebolista que quando sai, e é preciso sair da velocidade, o controle de bola dele é, na realidade, fabuloso. Quanto a Prestiani, gostámos hoje mais dele, porque continua a ser aquele futebolista fortíssimo de 1 para 1 e hoje não foi goloso, não quis fazer o golo, não. Hoje fez circular a bola, teve a linha de passe, a capacidade de perceber que é, obviamente, através da triangulação, através do passe, através do 1-2-1, que, obviamente, se consegue submeter as defesas contrárias. Quanto a Pavlidis, é aquilo, é o jogador que combina com os seus futebolistas, companheiros, portanto, naquilo que é o último terço de terreno, com uma articulação muitíssimo boa, eu direi mesmo quase perfeita, com Rafa Silva. Sudakov foi falado pelo treinador, pela característica que ele tem, de ser um futebolista tecnicamente bom, mas vamos ver este Sudakov, o que é o seu futuro neste Benfica da Rafa Silva, porque a velocidade que Rafa tem, Pavlidis tem, não é só a velocidade de corrida, não, a velocidade de decisão, que é fundamental também no futebol. Veremos o que vai ser quando estiverem todos os futebolistas aptos a dar o seu rendimento à formação. Eu não posso deixar de voltar a falar do Leandro Barreiro, que para mim é É o pulmão da equipa do Benfica. Além de ser pulmão, é um jogador-chave. Não tem aquela visibilidade de um Rafa, não tem a visibilidade de um Pavlidis, não tem aquela explosão de um Prestiani, mas é um jogador que trabalha
para esses três futebolistas. Ele é importantíssimo no vai e vem daquilo que é a dinâmica do ataque do Benfica, no criar, portanto, linhas de superioridade nas diversas posições de 3/4 para diante. E não é por acaso que depois ele está lá para fazer a tabela, está lá como pivô de uma triangulação, está lá para ser o homem do último passe e até está lá para ser o homem que marca o golo ou que remata. Portanto, ou o guarda-redes defende, ou o tiro sai, portanto, fora de paus. Portanto, é bem taticamente um trabalhador nato, um jogador que eu diria tem a força da tática, a força da física, é um futebolista de excelente qualidade para um conjunto. É um jogador de equipa, acima de tudo. Quanto à dinâmica defensiva e o golo sofrido, obviamente que é um golo que é preciso ter atenção, é preciso ser estudado, haver reflexão e, acima de tudo, observar a disciplina na concentração em termos defensivos que a equipa bem precisa. Só dizer que no meio-campo, com as entradas de Rios, Chaldrup e Duran, Rios entrou melhor hoje, no último jogo. Com vontade, parece também, de alguma forma, aqui a temer um lugar com as boas prestações de Barreiros e também a eventual chegada de Palhinha. Sim, mas Rios também poderá sair até o fim do mercado. Atenção, poderá sair. Não sei se sai ou não, mas é um jogador que poderá sair. De qualquer das maneiras, é um jogador, e esta é que é a verdade, a tipologia, os perfis dos futebolistas que o Benfica tem são todos diversos daqui, quer no meio campo, quer no ataque, isso é importante. Portanto, o próprio treinador tem a possibilidade, em função daquilo que é o seu projeto de jogo, de poder ter uma solução A ou solução B em função dos futebolistas que gera. E Rios, naturalmente, é um bom futebolista, Chaldrup é um excelente futebolista e Duran é um ponta de lança de referência, portanto de área, que obviamente tem que integrar os movimentos e também a equipa tem que se integrar nos movimentos dele. Não é só o jogador em si, é o conjunto de jogadores naquilo que é a zona de área, a zona de fazer, a zona nevrálgica onde se ganham os jogos. Portanto, uma boa partida do Benfica, há um crescimento, há um crescendo, há uma tática que está a tomar, portanto, nota, os golos estão a aparecer em termos ofensivos. Vamos ver então o que é que este Benfica, com os jogadores que chegaram mais tarde, vindos do Mundial, que não tiveram a tal pré-época, conseguindo integrar-se dentro do parceiro futebolístico do seu treinador, em treino e também indo, portanto, competindo, porque é competir que eles ganham o estofo para o desempenho. Obviamente que veremos que Benfica temos para este campeonato, onde, como se sabe, há sempre de ter em atenção para cada lugar 2 jogadores, é o que os treinadores, todos eles hoje em dia, naturalmente não só pelo despique, pela luta pelo lugar, mas também porque muitos jogos, lesões, castigos, tudo é uma época, é uma viagem no tempo, principalmente uma equipa, ou melhor, um clube como o Sport Benfica, que entra nas competições para as discutir e para as tentar vencer. E hoje o Horus, com uma situação de pressing tático, em que criou também situações de duelos, em que pôs o índice físico à prova, jogou nos 30 metros, tirou espaço ao Benfica. Mas a verdade é que a tal circulação de bola do Benfica, ainda hoje, conseguiu convencer, vencendo a oposição que lhe foi feita. Podemos falar, embora ainda seja curto o espaço de tempo de trabalho, podemos falar já de um Benfica à medida de Marco Silva, com as ideias de Marco Silva, com a intensidade que Marco Silva pretende implementar no jogo, até porque recordo na altura em que já vencia e em que trocou Pavlidis por Duran, a maneira como dava indicações ao avançado colombiano era de alguém que estava a perder uma final europeia por uma bola a 0, qualquer coisa assim. Estava com muita intensidade na forma como deu indicações aos jogadores. Vicente, eu não sei o barulho que se fazia sentir no Estádio da Luz e, portanto, ele tivesse que falar um pouco mais alto. Mas não foi só para que o futebolista pudesse ouvir. Portanto, naturalmente, há muito barulho, há intensidade. Sim, mas não foi só como foi também a expressão corporal, alguma intensidade. Sim, isso também passa informação. Sim, passa, mas obviamente quis fazer vincar que havia determinado tipo. Já expliquei, já tentei explicar.
não é a mesma coisa que Pavlidis. São jogadores diferentes e, portanto, certamente, determinado tipo de detalhes que lhe estava a passar em função daquilo que ele ia encontrar e como deveria trabalhar naquele espaço que é o espaço do goleador. E ele é um ponta de lança de referência. Temos alguém que mereça o epíteto de hoje, Gabriel Alves, de a força da técnica depois desta vitória do Benfica frente ao Arousa por 3-1? Não vou dar a força da técnica, vou dar a força daquilo que é o projeto de Marco Silva. É um projeto interessante de futebol ofensivo, em que a equipa está em evolução, mas que, naturalmente, está em competição, tem treino para a competição, mas que temos que ir observando à medida que vai tendo adversários mais complexos, mais difíceis, mais, portanto, capazes de se oporem a um projeto futebolístico, venha ele de onde vier. E a verdade é que estamos aqui a conversar sobre o Benfica, nós, com os nossos observadores, mas a verdade é que os treinadores das outras equipas estão a observar o Benfica e estão a tirar todos eles os seus apontamentos. Portanto, equipas de menos graduação, equipas de graduação idêntica e, quiçá, até, porque não, internacionalmente, os dados são tirados para outras equipas, digamos, de dimensão maior lá fora internacionalmente, já que o Benfica também está na Europa. Portanto, tudo isto é uma conjugação complexa e por isso é que há futebol e por isso é que há jogos. Não há vencedores antecipados. Ninguém vence antecipadamente. É no terreno de jogo, que os jogadores têm que dar o seu desempenho alto e total, onde os treinadores têm que saber, não só trazer o Excel, olha, a substituição é aos 60, não, é viver o jogo, é também ser um jogador do jogo, o treinador, para tomar as medidas necessárias em função daquilo que o jogo está a ser e daquilo que o seu treinador adversário está-lhe a pôr em questão. E se calhar ele pensou pôr o jogador 12 aos 60 e se calhar vai pôr o jogador 14. Porque, tendo matéria-prima para poder, obviamente, criar com os perfis de futebolistas diversos que têm soluções A, B ou C, naturalmente injetá-las naquilo que é a competição. Isso é que é o agradável. Portanto, eu deixo a força da tática e até porque o Benfica, taticamente, está bem. Gabriel Alves, a força da técnica, análise ao trabalho do conjunto da equipa liderada por Marco Silva neste jogo frente ao campeão da Dinamarca, em que os encarnados venceram por 3-1. Na próxima semana, daqui a 7 dias, vão até à Dinamarca para tentar segurar esta vantagem que, a confirmar-se, vai colocar o Benfica na fase de Liga da Liga Europa. Gabriel Alves, um grande abraço, um bom descanso. Muito obrigado, também uma boa noite para todos os observadores. Será outro jogo, será outro confronto, naturalmente estaremos atentos. E o Benfica em si, em todo em si, também atento estará. Haja disciplina tática, concentração competitiva. Os jogos ganham-se nos 90 minutos ou perdem-se. Mas para se ganhar, tem que se jogar e tem que se respeitar o adversário. Gabriel Alves, força da técnica, um grande abraço. Obrigado. Um abraço.